Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 3, que tem como título O Batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é uma promessa de Deus a todos os santos, com o objetivo de edificar e aperfeiçoar a vida cristã da Igreja, no conhecimento e na graça do Senhor Jesus, através da concessão de um revestimento de poder para os filhos de Deus, manifestado pelos dons espirituais. Nesta lição, nós vamos definir o termo batismo no Espírito Santo. Identificaremos os propósitos e as características do batismo no Espírito Santo. Veremos qual é a evidência do batismo no Espírito Santo. E, ao finalizarmos o nosso estudo, entenderemos como se preparar para receber esta grande dádiva do Senhor, que é o batismo no Espírito Santo. Item 1 da lição: definição de batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é um ato invisível e realizado somente por Jesus, sendo um presente de Deus dado a uma pessoa temente ao Senhor, não como um prêmio a um merecimento, mas a uma virtude do próprio Senhor em conceder esta bênção, e não da virtude daquele que recebe, sendo então o batismo do Espírito Santo, em sua essência, um revestimento de poder, de modo a capacitar o crente em Jesus a ser uma intrépida testemunha de Cristo em todo o mundo. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus capítulo 3, versículo 11, diz assim: Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, nas palavras aqui de João Batista, registrada por Mateus, diz que é Jesus Cristo que realiza o batismo no Espírito Santo, aquele que teme a Deus. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 24, do versículo 44 ao 49, diz assim a palavra do Senhor. A seguir, Jesus lhes disse: São estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava-se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: Assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, caracterizando aqui o revestimento de poder através do batismo no Espírito Santo. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1, versículos 6 a 8, diz assim a palavra do Senhor. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Item número 2 da lição: propósito do batismo do Espírito Santo.
considerando que a experiência do batismo com o Espírito Santo não é um requisito para a salvação em Jesus, este batismo é uma necessidade indispensável para tornar um cristão mais eficaz em sua vida cristã piedosa e na realização da obra do Senhor. No item 3 da lição, nós vamos agora identificar quais são as características do batismo no Espírito Santo como revestimento de poder para dar início à obra do Senhor, a proclamação do Evangelho de Cristo. E a primeira característica do batismo no Espírito Santo é que ela é uma experiência espiritual. Atos, capítulo de número 19, versículos 1 ao 7, a Bíblia Sagrada registra aqui na cidade de Éfeso uma experiência pessoal de 12 homens quando foram batizados pelo Espírito Santo, ou no Espírito Santo. Diz assim a palavra, Atos 19, 1 ao 7. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram, ao todo, uns 12 homens. E aqui, neste ponto da lição, como experiência pessoal, neste registro que acabamos de ler, Atos 19, 1 ao 7, identificamos aqui 2 batismos. Mas, na realidade, existem 3 batismos. O primeiro batismo é o batismo de João, para arrependimento dos pecados. Esse batismo é realizado nas águas, onde a pessoa vai submergir nas águas para, então, sepultar o velho homem e ressurgir das águas como novo homem. E colocando aí diante um testemunho público de que se arrependeu de seus pecados e abraçou a fé do Evangelho de Cristo. Então, antes desse batismo nas águas, nós temos também o selo do Espírito Santo. O batismo pelo Espírito, que na realidade é quando você recebe Cristo como seu Senhor e Salvador. Você ouve a palavra, se arrepende de seus pecados e recebe esse Cristo, porque nós somos templo e habitação do Espírito Santo. Este é o selo, você foi selado, foi ali determinado que você é propriedade exclusiva do Senhor. Este é o batismo pelo selo do Espírito Santo. Depois vem o batismo nas águas, que é o testemunho público, já falamos, que era o batismo de João Batista, e temos também o batismo no Espírito Santo, que é este revestimento de poder para realizar a obra do Senhor com mais eficácia. Uma outra característica do batismo no Espírito Santo é uma promessa de Deus. O batismo no Espírito Santo é uma promessa de Deus universalmente para todos os seres humanos, de geração a geração, que venham a responder positivamente à chamada da salvação em Jesus, através do Evangelho de Cristo. Então, essa resposta nos dá esta condição de nós sermos, então, batizados no Espírito Santo, ou seja, essa chamada da salvação em Jesus, e depois este batismo no Espírito Santo nos dá este revestimento de poder para iniciar a obra
no livro de Atos, capítulo 2, versículos 37 ao 43, nós temos um exemplo bem, ou talvez o exemplo principal deste revestimento de poder. Diz assim a palavra do Senhor. Atos capítulo 2, versículos 37 ao 43. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes do coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Então, este é o batismo do selo do Espírito Santo. E assim recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Aqui o batismo nas águas. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Nós também já lemos esta passagem da ascensão de Jesus, onde ele diz, que está em Atos capítulo 1, versículo 6 ao 8, onde ele disse que desceria sobre os discípulos o Espírito Santo, e seriam então revestidos de poder. Então é uma promessa de Deus o batismo no Espírito Santo. Como terceira característica e última, nós temos que o batismo no Espírito Santo deve ser pedido e buscado. O batismo no Espírito Santo deve ser pedido e buscado. Significa que nós temos que orar, que nós temos que realizar a nossa parte para que sejamos, então, revestidos desse poder. Então, não podemos ficar somente à mercê de uma esfera inerte. Não, nós podemos, sim, buscar o Espírito, pedir e buscar o Espírito Santo para ser revestido de poder. Lucas, capítulo 11, versículos 9 ao 13, diz assim a palavra do Senhor. Por isso vos digo, pedi e ser-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-ás. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abre-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe, uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então, quero aqui frisar o texto, versículo 13, que diz: Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àquele que lhe o pedirem. Então, poderemos, em oração, segundo o que Jesus fala nestes registros aqui, pedir em oração para que sejamos revestidos do poder do Espírito Santo. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 14, versículos 1 ao 4, o apóstolo Paulo registrou: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, assim mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Portanto, aqui no versículo 1, o apóstolo Paulo diz: segui o amor e procurai com zelo, buscai com zelo os dons espirituais. Portanto,
o batismo no Espírito Santo pode sim ser pedido e pode, com certeza, ser buscado. Item 4 da lição, a evidência física do batismo no Espírito Santo. Conforme podemos contemplar na Santa Bíblia, o batismo no Espírito Santo tem como evidência inicial o falar em línguas estranhas, não existindo qualquer outro sinal material manifestado nos registros bíblicos deste acontecimento, que indique que alguém tenha sido batizado no Espírito Santo, a não ser o falar em línguas. Então, a evidência física do batismo no Espírito Santo, daquele que é revestido de poder, é o falar em línguas estranhas. Em 3 importantes acontecimentos registrados no livro de Atos dos Apóstolos, podemos confirmar o falar em línguas estranhas como evidência do batismo no Espírito Santo. A saber, primeiro foi no dia de Pentecostes. Ou seja, no dia de Pentecostes, e o que é o Pentecostes? Era a festa consagrada às primícias, às colheitas. Os discípulos estavam reunidos quando, de repente, um som que veio do céu, como um vento impetuoso, encheu o ambiente onde eles estavam e viram como línguas de fogo repartidas sobre eles. E foram, então, cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas estranhas. No livro de Atos, capítulo 2, versículos 1 ao 4, diz assim a palavra do Senhor. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Então está aí, no dia de Pentecostes. 120 pessoas foram ali batizados batizados no Espírito Santo, revestidos de poder. Também na casa de Cornélio, Pedro fazendo um discurso na casa de Cornélio, de repente o Espírito Santo caiu sobre os seus ouvintes e todos foram batizados no Espírito Santo e falaram em línguas estranhas. E aí está a evidência, né, física do batismo no Espírito Santo. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 10, versículos 30 ao 48, diz assim a palavra do Senhor. Respondeu-lhe Cornélio, faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes, e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope, a chamar Simão, por sobrenome Pedro, acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo que te foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, e pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos.
Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, a qual também tiraram a vida pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Ele, todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, tudo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Portanto, aqui o apóstolo Pedro faz uma pregação na casa de Cornélio, numa perspectiva de explicar todo o plano de salvação, a vinda de Jesus, sua crucificação, e que ele ressuscitou exatamente para remir os pecados de toda a humanidade. A partir desse discurso, ouvindo a casa de Cornélio, ouvindo esta pregação, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, então, o que acontece? O Espírito Santo desce sobre da casa de Cornélio. Ainda Pedro falava, versículo 44, ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro, porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Então, o batismo aqui no Espírito Santo como revestimento de poder pode ser realizado antes do batismo nas águas. E aqui na casa de Cornélio foi um exemplo disso. O outro acontecimento dessa evidência do falar em línguas estranhas foi em Éfeso. Na cidade de Éfeso, enquanto o apóstolo Paulo falava sobre o batismo, 12 pessoas foram batizadas no Espírito Santo e também falaram em línguas. Este texto nós lemos nos itens anteriores, está em Atos, capítulo 19, versículos 1 ao 8. Vamos agora para o item 5 da lição, que fala sobre a busca do batismo no Espírito Santo, já que vimos que ele pode ser pedido em oração e pode ser buscado. Muitos estudiosos da Bíblia Sagrada, por entenderem que é prerrogativa do Senhor Jesus a vontade e decisão de batizar uma pessoa no Espírito Santo, muitos rejeitam qualquer ação de ensino para se receber o Espírito Santo quanto ao batismo. Porém, felizmente, as Escrituras nos ensinam o que devemos fazer para estar na condição de ser batizado no Espírito Santo pelo Senhor Jesus. Então, a vontade, o batismo no Espírito Santo é da vontade do Senhor Jesus. E ele dá, ou ele batiza segundo a vontade dele a quem ele desejar batizar. Porém, é importante que estejamos em condições para receber esse batismo. E, nesse sentido, as condições, os pré-requisitos, primeiro, arrependimento de pecados. Sabemos que para uma pessoa obter a salvação, tem que imperativamente se arrepender de seus pecados, sendo este requisito também indispensável para receber o batismo no Espírito Santo. Significa, então, que se eu não me arrependi dos meus pecados, eu não posso
ser batizado pelo Espírito Santo, aptos ou não tenham a condição de ser batizado pelo Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 38 diz: Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e também recebereis o dom do Espírito Santo. É preciso também ter fé. E essa fé, ela vem a partir do ouvir a palavra. E o ouvir a palavra aqui não está só no sentido da audição, mas no sentido de meditar a palavra, de ler a palavra, de interpretar a palavra, se debruçar na palavra de Deus. Então, a salvação em Cristo Jesus, ela vem pelo ouvir a palavra, que acende instantaneamente a fé. E, indispensavelmente, a fé é um pré-requisito para que alguém seja batizado no Espírito Santo. Gálatas capítulo 3, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor: Quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, aí determina a pregação da palavra, a proclamação da palavra. Obediência a Deus é outro pré-requisito base para estar em condições desse batismo. O servo que é obediente ao Senhor, ele passa a conhecer a Deus com muito mais confiança. E assim, recebe o Espírito Santo para presidir a sua vida. Atos, capítulo 5, versículo 32, diz assim a palavra do Senhor. Atos, capítulo 5, versículo 32. Ora, nós somos testemunhas destes fatos. E bem assim, o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Quando obedecemos, somos outorgados a receber também o Espírito Santo. Adoração a Deus. Se adoramos ao Senhor em espírito e em verdade, criamos então um ambiente total para o batismo no Espírito Santo. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 16, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor: Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. E tudo quanto o Pai tem é meu. Por isto é que vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Aqui está se reportando a questão de adorar, a glorificar a Jesus, adorar a Deus, como também um pré-requisito para receber o Espírito Santo. Quinto, orar e buscar o Espírito Santo. Devemos orar e esperar com paciência, de forma persistente e perseverante, o batismo no Espírito Santo. Lucas, capítulo 11, versículos 9 ao 13, diz assim a palavra do Senhor. Aliás, nós já lemos esse texto quando Jesus nos incita a orar. E no versículo 13, diz assim: Ora, se vós que sois maus, sabeis da boa cidade dos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem, na questão de orar e buscar o Espírito Santo. Concluindo, então, a aula de hoje. O batismo no Espírito Santo se traduz numa grande experiência com Deus, para desenvolver e aperfeiçoar a sua obra, não dependendo deste ato de merecimento próprio, métodos, posição eclesiástica, de local ou de tempo, mas tão somente de um coração voltado para amar de verdade o Senhor Jesus. Lembrando, então, que nós podemos, vocês todos podem acessar as notas de aula e estes slides nas nossas redes sociais e no meu blog www.proflucasneto.wordpress.com. Estão lá as notas de aula, todos os slides para que
que vocês possam ter um melhor acompanhamento da aula. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.